Eu recebi aqui um texto da palavra de Deus, um dos presbíteros. Pediu para que eu lesse antes do sermão. Está em Provérbios, capítulo 28. E que desvia os ouvidos de ouvir aí, até a sua oração será abominável. Então ele deu esse texto para trazer palavras de incentivo aos irmãos, pedindo para que não haja nenhuma movimentação desnecessária. Não sabe beber água, não sabe pegar uma fresquinha fora, porque isso é abominável diante do Senhor. Agora nós vamos ouvir a sua palavra. E assim como nós caímos atentos à parte de um juiz, de um governador, de uma autoridade, mais do Senhor. Então não saia, não se movimenta. Você movimenta aqui, você é usando para si mesmo, a não ser que seja, obviamente, uma situação extrema, para nos fãs da movimentação desnecessária. Temos para si os outros, que os outros vão deixar de ouvir a voz de Deus, olhar para você desfilando aqui até sair. Então, eu quero fazer essa palavra que foi colocada para mim, para os presbíteros da nossa igreja. Louvo a Deus pelo zelo e o presbítero também possui em relação ao culto. Então, para que você esteja atento, com temor e respeito do coração, não por mim, que sou falo, sou tanto quantos irmãos, mas com relação à palavra que será lida e será pregada. Vamos hoje, essa segunda parte daquele trecho, Filipenses capítulo 1, verso 27 até 2, verso 11, onde nós intitulamos o reino dos cidadãos e guerreiros. E nós aprendemos semana passada, quando Paulo disse que nós devemos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. E vimos que essa maneira de viver dignamente diz respeito à nossa luta contra as heresias, contra tudo aquilo que se levanta contra a palavra do Senhor. Portanto, nesse ponto somos guerreiros para defender a palavra do Senhor. E hoje, dando a continuidade àquilo que Paulo diz, viver de modo digno do Evangelho de Cristo, ele também fala da unidade. Então, nós vivemos dignamente com relação ao Evangelho de Cristo quando nós defendemos a verdade e quando nós vivemos em unidade como igreja do Senhor. Eu quero falar da leitura Filipenses capítulo 2, verso 1 ao verso 11. Exatamente aqui nós encontramos a imitação pessoal para nós como igreja vivemos em unidade. Portanto, Filipenses capítulo 2, o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por parte da ira ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, e não também cada qual o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que eu tenho em Cristo Jesus, pois ele suicida em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Porque também Deus exaltou sobremaneira, e do nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se abre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, e Jesus Cristo ao Senhor. Nós, Deus e Pai, nós queremos louvar o teu santo nome, por esta palavra bendita. Agora, Deus, ajuda-nos a compreendê-la e a vivê-la, pelo teu Espírito Santo. Para compreender e vivemos esta palavra somente pela ação interna do teu Espírito. Inspirou esta palavra completamente, que agora ilumina o nosso coração e a nossa mente e aquece o nosso coração. Fala, Senhor, para nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Como nós vimos semana passada, Paulo ele está aqui argumentando, nós precisamos lembrar isso. Paulo está comentando sobre o fato de nós vivermos dignamente, viver dignamente com relação ao Evangelho de Cristo. Então, isso precisamos compreender que pela palavra do Senhor, nós não podemos apenas sofrer e defender a palavra de Deus, mas nós também temos cidadania, como nós aprendemos, ser cidadão do reino de Deus e céus, e também em unidade. E essa unidade é de respeito ao ajuntamento dos crentes. Os crentes devem viver juntos, unidos. Nós cantamos há pouco música, que é batismo. Nós cantamos foi pago um texto para que pudéssemos viver em comunhão. Nós entendemos isso, nós já falamos isso, cantamos. E Paulo, então, ele vai falar exatamente sobre essa unidade, sobre esse ajuntamento da igreja do Senhor. Porém, é importante nós ressaltarmos aqui o que não é unidade, ou seja, o que Paulo não está dizendo aqui. Porque quando nós falamos sobre comunhão, falamos sobre unidade da igreja do Senhor, nós às vezes fazemos confusão sobre o real significado dessa palavra. Então, por exemplo, em primeiro lugar, essa unidade que Paulo está falando, que deve existir entre todos os crentes indistintamente, não se refere a uma amizade profunda ou próxima. Isso significa dizer que a amizade próxima, profunda, é aquele amigo mais chegado do irmão. É aquela pessoa com quem você se relaciona, com quem você possui certa intimidade, com quem você se alegra. Porém, Paulo está dizendo que nós devemos ter esta amizade próxima. E aí a gente vai descobrir que o próprio Senhor Jesus, ele fazia isso. Ele tinha todas as pessoas que o seguiam, ele tinha os 12, dos 12 ele tinha 3, e os 3 ele tinha um, que é o discípulo amado do seu coração. Então, quando nós falamos em unidade, nós não estamos falando daquela amizade profunda. Em segundo lugar, nós não estamos falando aqui de uma intimidade extrema. Até porque a intimidade extrema seria a atividade física, canal, marido, psicossumo, não significa dizer que todos devem ser íntimos de todos. Onde nós vamos agora abrir o nosso coração, abrir as nossas vidas a todo mundo na igreja. Chega aqui tudo e carrega então todas as suas anelas para ser lá. Não é isso. Até porque eu posso viver a unidade. Mas não significa dizer que eu, de certa forma, tenho intimidade com todos. Essa intimidade profunda. O terceiro aspecto que Paulo coloca aqui, que não se ele não coloca, e não significa essa unidade de Paulo, são os segredos compartilhados. Aliás, meu irmão, tenha muito cuidado com isso. Não compartilhe seus segredos com todos os irmãos da igreja, senão você vai se dar mal. Nem todos os que compõem a igreja são amigos da minha confiança. São meus irmãos em Cristo. Estamos em comunhão. Vivemos em comunhão. Mas nós precisamos ter cuidado. Nós não podemos romantizar essa unidade que Paulo fala sobre a igreja. Por isso, quando Paulo ele fala dessa unidade de comunhão, ele não está falando dessa amizade extremamente próxima, dessa intimidade profunda e também dos segredos compartilhados. Por vezes, nós até partilhamos os segredos com duas pessoas no máximo na igreja. Então, o que Paulo está falando aqui não se trata disso. O que Paulo está falando aqui é da unidade que faz com que não haja entre nós nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação e também faz com que lutemos para conhecer e conviver com os nossos irmãos em Cristo. E isso nós vamos ver através dos elementos fundamentais dessa unidade. No verso 1 e 2, Paulo fala exatamente sobre isso e sabe
treinados a fé e misericórdia, completamente de modo que penseis a esposa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O que Paulo está falando aqui é que nós devemos desenvolver elementos fundamentais para essa comunhão dos crentes. Ele fala, por exemplo, a exortação. Ele diz, se há uma exortação, e a exortação significa treinamento. Exortar é fazer com que a pessoa ela acorde. Exortar é fazer com que aquela pessoa seja treinada. A palavra utilizada por Paulo é muito comum nos meios acadêmicos, na escola. Quando o professor ele exortava o seu aluno para que ele aprendesse e pudesse desenvolver a sua vida. Essa é a palavra exortação. Exortação quando eu busco os meus irmãos e eu luto para que eles sejam treinados, eles sejam conhecedores da palavra de Deus. Vejo que a exortação é em Cristo. E Paulo fala um ponto interessante aqui. Porque ele fala em Cristo, devemos exortar. Paulo fala da consolação, do consolo. E a palavra traduzida por consolo, quando ele diz alguma consolação de amor, simplesmente ele está apontando para Deus Pai, por Deus de amor. Embora ele esteja tudo aqui, mas na estrutura da frase, nós podemos tranquilamente receber esse consolo de Deus. E ela consolo aqui significa literalmente empurrar alguém para frente, fazer com que ele caminhe. Então a nossa unidade como igreja não deve apenas ensinar, mas deve fazer com que as pessoas elas andem para frente, progredindo na fé e progredindo na intimidade com Deus. Paulo diz que nós devemos, com o elemento fundamental dessa unidade, a exortação, a consolação de amor, que nos empurra e nos faz andar para frente, ao tentar a comunhão do Espírito. Quando eu digo alguma comunhão do Espírito, e que é claro, é quando nós estamos unidos num só ideal. É aquela história, você tem uma família de muitos irmãos, possuem muitos irmãos, e eles brigam. Isso é muito comum, não deveria, não é ideal, mas isso acontece. Mas sempre eu vi meus filhos, primos, etc. Eles dizem assim, entre nós a gente briga. Parece alguém de fora da família, quem é de dentro, aí eu brigo com todo mundo. É mais ou menos isso que nós entendemos, comparado com a comunhão do Espírito. A ideia de que aquela pessoa, ela é minha irmã, ela faz parte da família. Ela não é simplesmente alguém que frequenta a igreja que eu frequento. Ela não é simplesmente membro do mesmo rol do qual eu faço parte. Ela não é alguém que eu conto aqui aos domingos. Essa pessoa é minha irmã, é meu irmão em Cristo. Nós somos unidos em torno do mesmo ideal, que é a glória do Senhor. E somos uma família, através da obra de Cristo, como nós cantamos aqui, o alto preço que Cristo pagou. Portanto, essa comunhão, ela acontece no Espírito Santo. Porque só pode existir comunhão entre duas pessoas que dizem que elas possuem o Espírito Santo do Senhor. E pecado, como eu disse na introdução, não significa dizer identidade profunda, segredo compartilhado, mas significa desenvolver amor para essa pessoa. Vê-la como meu irmão, vê-la como minha irmã, e lutar pelo bem-estar dessa pessoa. Por isso, quando Paulo ele fala disso, na exortação de Deus, na consolação do Espírito Santo, na comunhão, ele fala para nós mesmos, dos crentes, quando ele fala assim, empenhados, afetos e misericórdia. E essa palavra é maravilhosa, porque quando eu rezo a Cristo, exorta, com relação a Deus, consola, motiva, empurra para frente. Quando diz ao Espírito Santo é comunhão, nós não vivemos em unidade. Quando eu disse isso, ele fala, empenhados, afetos e misericórdia, compaixão. Por isso, Paulo, em outro texto, ele se refere à igreja, diz assim, suportai-vos uns aos outros. Porque, irmãos, não é fácil viver em comunidade, não é fácil viver como igreja. Nós brigamos, nós discordamos, nós somos áticos, somos frios, e é uma palavra de Deus diz que nós devemos desenvolver em nós esse afeto, essa misericórdia, essa compaixão. Porque Paulo Gil, caminhar junto comigo, ele tem uma dose muito forte de compaixão comigo. Para que eu possa andar com o Emerson, é necessário que eu tenha uma dose muito grande de compaixão para ele. Para que o Emerson ande com a Nazaré, é necessário que o Emerson tenha uma dose muito grande de compaixão. E a Nazaré para o Jorge, para o Henrique. Nós caminhamos a partir desses sentimentos. A palavra aqui diz, aliás, a tradução é muito boa, diz internado, terem das entanas. É compaixão. Se eu não tiver compaixão dos meus irmãos, eu não vou caminhar junto. Se eu não tiver compaixão, Deus que vos fala, que você achou, nós não vamos caminhar juntos. Porque as decepções, as contrariedades, as tristezas, elas existem. Nós precisamos cobrir todas elas com esse sentimento. Não só de compaixão, mas afeto no crente, ele precisa desenvolver no seu interior todos esses sentimentos para que possamos caminhar juntos. E é esse sentido que o apóstolo Paulo afirma que todos esses fundamentos da unidade, e me permita ser aí repetitivo, a exortação em Cristo treina, a consolação de Deus, que vem pelo amor, que nos motiva, nos empurra, faz com que programos na fé cristã, essa comunhão do Espírito, que é essa unidade, essa união, em algo que é comum na obra do Senhor, esse empenhado afeto de misericórdia, essa compaixão, tem compaixão do meu irmão, por isso eu vou caminhar junto com ele. É isso que Paulo está dizendo. Agora, quando Paulo desenvolve isso, porque veja, essa é a característica do estado dos céus. Essa é a característica daquele que vive de modo digno do Evangelho de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Por isso, quando nós desenvolvemos esses elementos na nossa vida, nós precisamos entender como deve estar o meu coração. E, irmãos, veja bem, o maior inimigo de comunhão na igreja, o maior inimigo da união entre um homem e uma mulher no casamento, o maior inimigo, ele vai afetar a unidade de existir entre irmãos, canais, irmãos, filhos de um mesmo pai, uma mesma de um lar, de uma igreja, seja onde for. O maior inimigo que destrui isso é o orgulho. A soberba é o elemento que destrói. E de repente eu me decepciono com o Leandro. O Leandro, ele usa camisa estrada, eu prefiro pensar que ele não está. Eu me decepciono com ele. Essa decepção é tola. Mas pode gerar em orgulho. E eu não quero mais saber dele. Não comunicar como deveria. Eu não abraço como deveria. Eu não me aproximo dele como deveria. Começa a aquele passe largo com relação àquela pessoa. Quando o maldito orgulho, essa soberba satânica, canal, que sola a equação. Às vezes eu vou com aquele irmão era tanto quanto eu não ando com aquele irmão, não palavra tanto quanto eu ando com aquele outro, não é tanto universo quanto eu exerço. Nós começamos a criar esses elementos que inflam o nosso coração a não ministrar com aquelas pessoas, porque eu sou mais inteligente que elas, e isso vai gerando em mim esse orgulho, e vai destruir a comunhão. Meu irmão, o que destrói a sua comunhão, o seu isolamento na igreja. E eles que estão isolados na igreja, são incapazes de estabelecer amizade, conversamento com outras pessoas. Isso acontece por causa do seu orgulho. É o orgulho que leva ao divórcio, é o orgulho que leva aos rompimentos, é o orgulho que leva às separações, às frustrações, é o orgulho do coração. Paulo vai falar exatamente sobre isso.
Porque quando Paulo fala dessa unidade em Cristo, no Senhor, pelo Espírito Santo, pelos afetos, pelas misericórdias, quando Paulo fala sobre isso, vem Paulo, isso é muito bonito, mas na prática, como é que posso viver essa unidade? Como é que eu posso, o meu coração tentar desenvolver amor por Paulo, amor pela Nádia, amor pelo Samuel, como é que eu vou fazer isso? E Paulo explica. E vai falar exatamente isso no verso 34. Ele diz assim, nada façais por partidarismo ou glória, mas por humildade, considerando cada um dos outros. Complete a frase, por favor. Você é capaz disso? Não é, irmão, nós não somos. Aí o problema. É aí que está o X da questão. Paulo diz claramente com relação a isso. Ele fala nada façais por partidarismo ou glória, mas humildade. Qual que é a humildade? Rico, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tem cada um visto que é propriamente seu. O meu carro, minha casa, o meu tempo, a minha posição, a minha paciência, os meus afetos, sejam também cada qual o que é dos outros. Aqui está o ponto. Quando Paulo fala do que deve existir entre nós e a minha disposição competente para viver todos os segmentos benditos e maravilhosos da unidade dentro da igreja, isso vai entender a disposição do meu coração. Isso vai entender tudo que passa por mim. E Paulo, quando ele se refere a isso, ele fala negativamente, ele diz, não faça. Ele diz, nada façais por partidarismo. Isso é traduzir por partidarismo, significa literalmente, não faça nada que seja o seu interesse pessoal. Não faça nada que seja o seu interesse mais íntimo. Eu não tenho interesse nisto. Eu não tenho interesse em estar junto desse irmão. Eu não tenho interesse nesse ministério. Eu não tenho interesse com relação à vida dele. Eu quero apenas defender os meus interesses. O que eu desejo. O que eu quero para a minha vida. Eu, claro, possuo interesses nesse sentido. Eu quero estudar, eu quero formar, eu quero fazer concurso, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero casa. Esses são os meus interesses. E nada pode mudar ou atrapalhar os meus interesses pessoais. Paulo diz assim, não há unidade. Não há unidade. O que existe é falsidade. O que existe é dissimulação. Meu irmão, tudo bem, como é que vai? Dissimulação. Não existe envolvimento. Porque o meu interesse sofrido, eu estou fora. Se diz respeito aos meus desejos, às minhas preferências, eu estou fora. Se eu tenho um desejo na minha vida, seja ele profissional, seja ele ministerial, seja ele supostamente espiritual, nós somos fraques em espiritualizar essas questões, isso é coisa que irrita profundamente, nós somos fraques nisso. Não, espiritualizando, não, esse é o alvo de Deus, esse é o que, então qualquer coisa que eu estou fora, eu não vou me envolver com essas pessoas. Isso se torna um grande inimigo da unidade da igreja. Porque Paulo diz, nada, faça por partidarismo. Não faça nada que vise o seu interesse pessoal. Assim como você não pode fazer nada que venha com fruto do seu orgulho, seja ela sobre espiritual, seja ela teológica, seja ela doutrinária, seja ela ministerial, seja o que for. Paulo diz, se você concentrar a sua força nisso, não haverá unidade na igreja do Senhor. E não é importante pensar que a unidade na igreja de Deus é muito mais importante que os exercícios dos ministérios. Você já parou para pensar nisso? O Senhor Jesus, às vezes, disse, isto conhecerão que sois os meus discípulos. Quando vocês trabalharem direitinho no ministério de vocês. Assim, é isso que Jesus fala. Isso, querem que são meus discípulos, quando vocês desenvolverem uma teologia profunda. É isso que Jesus diz. Isso, querem que são meus discípulos, vocês cantarem bem bonito para o Senhor. Jesus disse, não, Jesus disse, nisto, conhecerão todos que são meus discípulos. Quando vocês tiverem amor uns para com os outros. É aí que o mundo verá que vocês são os meus discípulos. E é exatamente nesse sentido que Paulo diz, não pode passar pelo interesse pessoal, não pode passar pela soberba. Muito pelo contrário, Paulo fala positivamente, diz, ele faz disposição do nosso coração, ele diz, nós devemos agir por humildade. Para a humildade, é ser apete, é ser capacho. Faz assim, ser capacho por fora. Prometeu, meu amado, mas a expressão aqui da palavra é esta. Ser humilde é diminuir diante do outro, ou erguer o outro que está na minha frente. Isso é humildade. Não existe outra maneira de sermos humildes. Não há a menor possibilidade de eu ser humilde, manter a minha estrutura, manter a minha posição, manter os meus interesses. Não há humildade. E, aliás, a expressão é essa. A expressão é ser capacho, ser apete, é diminuir, ficar pequenininho e servir com legal para aquele outro irmão. Agora, quem é que está disposto a isso? Quem está disposto a ser tapete do seu irmão? Quem está disposto a servir como esse que está no meio aqui vermelho, onde nós só precisamos, ele serve para alimentar e serve também para nós corrermos nessas jogos. Quem está disposto a fazer isso? E nós temos dúvida em relação a isso. Paulo fala claramente, devemos valorizar ao máximo o próximo. Ele diz o seguinte, ele diz, não tenha cada um em vista que por Deus não cada um qualquer dos outros. Para que nós tenhamos a preocupação e diz verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Que a humildade é o Paulo, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Sempre eu li esse texto, vem no meu coração a sensação de qualquer coisa. Aí eu Cristo, não é humildade. Irmãos, sejam muito sinceros. Ninguém está disposto a isso. Ninguém está, nem você nem eu, ninguém está disposto a isso. Seja por conta da espiritualidade, doutrina, ninguém está disposto a isso. E é por isso que não vivo na unidade. Que são os meus interesses. E parece minha vida, vivo com os filhos, eu queria abraçar. Isso aqui acabou. Acabou. Às vezes tem dificuldades de comunhão, acabou. Não espero aviso. Sai, vou correndo. Não, vou embora. Não quero curar com ninguém. Por isso, e os elementos que estão no nosso coração é exatamente os interesses pessoais. E falta no nosso coração a humildade. Falta no nosso coração a valorização do próximo. Eu, de mim mesmo, eu o próximo, eu estou tapete só naquele pisa. Falta em nós esse respeito pelo alheio. Por isso, no nosso verso 4, não tem algo em vida para preencher. E não tem cada qual que é dos outros. É interessante porque nós, eu me incluo isso, nós temos a tendência de querer receber. Isso aí é tranquilo.
Não me macarona, nem fiar em pegue, não me mexe dinheiro, mas isso tranquilo. Agora, quando se trata de alguém que quer fazer isso, o próximo, você tem dificuldade. Não tem dificuldade porque estão incluídos aí os interesses pessoais e estão inseridos aí glória, pois não há unidade. E nós não há unidade da igreja por causa disso. Porque nós somos, em terceiro com os nossos próprios negócios, somos orgulhosos, não somos humildes, não valorizamos o próximo e nem respeitamos o que é eu. Isso aqui é um exercício interessante. Quantos amigos, quantos conhecidos você tem aqui na nossa igreja? Eu estou vendo aqui uma multidão de pessoas. Eu pergunto, quantas pessoas que você vai, abraça, chama pelo nome, e aí tudo bem? Aquele brinca com a bomba, e a semana toda, por aquilo, que está usado. Ah, irmã, a enfermidade de filho, são quantas pessoas nós podemos fazer isso? Me revendo, da igreja, eu frequento. E isso diz respeito à unidade que tem na igreja. E nos esquecemos que a comunhão é algo que deve existir. Ana Paulo, ele conhecia o coração humano. Paulo conhecia o seu próprio coração. Por isso que ele desenvolve essa tese da unidade, quando ela vai acontecer, e eles lêem, aí Paulo apela para algo extremamente profundo. Aí até agora podemos dizer assim, Paulo, eu estou muito convencido do que você está dizendo, não. Você está perto dos outros, cacho. Esse negócio de não abrir mão do interesse por causa dos outros. Não me interessa, não compreender muito, não. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele toma uma de mestre. O Espírito Santo conduz a isso. E aí o verso 5, quando termina essa argumentação, ele traz algo que emudece a igreja. Ele diz assim, no verso 5, verso número 5, 3, por favor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós somos ligeiros para dizer assim, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Mentira. O Senhor Jesus é o dono da minha canheta. Mentira. Eu sou servo, serva, escravo, escrava de Jesus. Mentira. Mentira. Não estamos dispostos a ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Agora, irmãos, impressionante. Porque nós não podemos mensurar o que Cristo fez. Você não faz ideia do que Cristo fez. A nossa mente não consegue. Paulo, enviado pelo Espírito Santo, nos revela a seguinte forma. A partir do verso 6. Pois ele, o que tinha em forma de Deus, não julgou a usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele é o nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus se dá todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmão, eu repito, nós não temos consciência do que significa essa obra de Cristo. O Paulo nos fala aqui que Jesus, a sua condição divina, é o que ele diz aqui, quando ele fala, ele subsistiu em forma de Deus. Vamos ver a estrutura que Paulo traz aqui. Ele subsistiu em forma de Deus, ele assumiu, ele e assumiu a condição de escravo. Por ele, até verso 7, antes, ele subsistindo em forma de Deus, antes do verso 7, se mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. O apóstolo Paulo fala aqui, o Senhor Jesus, ele não fez alarde por fato de ser Deus, ser igual a Deus, não. Ele não fez alarde nesse sentido, mas ele humilhou-se. O que Paulo está tentando é o seguinte, Cristo, que era e é Deus, ele tinha a mesma condição, seus direitos divinos, mas ele humilhou para defender os seus direitos com Deus. Como aquele que criou o mundo, como aquele que estava eternamente junto ao Pai. Não, ele se humilha. E vejam que ele não fez alarde, ele não gritou dizendo eu sou igual a Deus, eu sou o próprio Deus, não. Ele se fez igual aos homens. Essa é a estrutura que Paulo fala aqui. Ele diz no verso 6 que ele existia em fora de Deus, havia que sua forma de escravo. Não julgou com usurpação, não fez alarde, você é igual a Deus. Mas no verso 10 ele diz, tornando-se em semelhança, igualdade, semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Cristo, o Deus Todo-Poderoso, não fez alarde com relação a isso, mas ele se torna escravo, ele se torna servo, ele se torna capacho. Por amor. Por amor. O apóstolo Paulo diz que essa humilhação de Cristo foi até a morte. Veja que Jesus não morreu enforcado, não morreu decapitado, ele morreu na cruz. Você não tem ideia do que significava alguém na época de Jesus morrer na cruz. Você não imagina o que alguém sentado num banco tosco, rude de madeira, tendo os pulsos e os seus pés esfregados, sentindo dores atrozes, sentindo falta de ar, passando horas a fio naquela condição, perdendo sangue, perdendo por vezes a consciência, um dor insuportável, e ele está ali morrendo à míngua. Porque ele não foi captado, ele não foi enforcado, ele não foi alvo de flechas, ele não fez alvo de ferro, um touro, mas ele passa horas aí, tentado, nu, sem roupa, passando vexame, passando vergonha, e as pessoas pararam na frente dele, então é Cristo, miserável, sai daí. Essa é a música de Cristo. Jesus não parece ser tudo bem, mas se acabar, seja morto, que não, ele vem, e ele se tornou o que existe de pior em Deus de condição humana, segundo o pecado, obviamente. Essa é a liberação de Paulo, ele diz assim, tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se Cristo é Deus Senhor, quem somos nós para tentar ser algo a mais daquilo que Cristo demonstrou na sua vida? Porque o orgulho e os interesses pessoais, que são os inimigos da unidade, fazem com que nós nos oremos na mente e coração melhores que Jesus. E interessante o apóstolo Paulo, quando ele se quer que nós temos certamente uma poesia ou uma música, um hino que tem na igreja primitiva. Ele diz no verso 9, porque tem Deus exaltou. Ele se humilhou, mas Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Está ali, confessa que Jesus Cristo, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há dois aspectos para nos ensinar aqui. Primeiro, Cristo é o Senhor. Se você não tem o mesmo sentimento que Cristo, você não é servo dele. Você precisa aquela coisa, pregando, evangélico, chão, se você for. Não é servo dele. Você não é servo dele.
Segundo aspecto que Paulo coloca aqui, que o Senhor ele exalta eles que o humilham. É o que nós oramos por Jeremias 23:12, que tem em 1 5:5. Mas Deus diz, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, será achado, esmigalhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E Pedro diz, no trato de um com os outros, cingidos de humildade, que Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Quanto mais eu me humilho nessa terra, cumprindo a vontade do Senhor, e tudo parecido com Cristo, o Senhor Deus vai me exaltar. Eu não vou ter essa unidade na igreja presbiteriana de Orem. Se eu for honesto no seu orar, eu vou fazer não. Aí eu falo uma segunda pergunta, quem é responsável por isso? Por que não temos? Por que vivemos a superficialidade? Por quê? Por que não nos envolvemos? Porque falta em nós, como servos de Cristo, imitá-lo para a glória do Senhor. Se nós não imitarmos a Cristo, já tudo na igreja, menos comunhão, unidade. Nesse sentido, eu gostaria de fazer 3 aplicações gerais do que os ensinos passaram e hoje, do Paulo fala que nós devemos viver o modo digno do Evangelho de Cristo, porque esse é o contexto. Em primeiro lugar, irmãos, nós aprendemos que passado que o crente ele luta pela fé no Evangelho, ele sofre pelo Evangelho, ele defende o Evangelho, ele não se contenta com nada que venha ferir ou lacerar este Evangelho. E os motivos que quem vive de modo digno do Evangelho de Cristo é aquele que promove a unidade. Meu irmão, é você que promove a unidade. Não é pastor, não é o conselho, não é buzina, não é junta, não é você. Quando você decide no seu coração, eu quero ser igual a Cristo, eu quero viver o que Cristo viveu e me ensinou. E a partir disso, eu terei unidade com meus irmãos em Cristo. Então, poder visitá-los, Cristo poderemos visitar, nós podemos viver aqui com graça mesmo para a glória do Senhor. E o meu rogo pastoral essa noite, meus irmãos, vamos construir para debaixo do teto. Vamos abandonar a superficialidade que vive entre nós. Vamos viver a unidade para a glória do Senhor. Pague o preço para isso. E saiba que o Senhor vai exaltá-lo com sua mão poderosa. Que o apóstolo Paulo ele diz isso. Se há coisa melhor que sua em Cristo, há uma consolação de amor, com comunhão do Espírito, se há entregados a fé dos misericórdia, se há tudo isso, vamos ter alegria, de modo que venceis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A partir de você, não do irmão Estado, ao direito ou aquele que está próximo, a partir de você, tenhamos unidade na nossa igreja, para que ela seja abençoada pelo Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos agir para vir aqui à frente. E eu quero que você reflita sobre a sua vida, dentro de comunhão neste rebanho. Quero para que eu tenha misericórdia de nós. E saiamos da superficialidade. E mergulhemos na unidade de Cristo para a glória do Senhor. Senhor Deus, no correr da história, Senhor, tem revelado o teu amor, Pai. Que alcançou minha vida e alcançou, tem alcançado muitos aqui. Mas muitas vezes, ó Deus, temos andado não com vontade, com vontade, mas temos buscado nos nossos interesses, aquilo que nos traz conforto. Não vivemos o verdadeiro Evangelho, aquilo que Cristo nos ensina e deixa como exemplo. Começarem, ó Deus, quebra meu coração, meu orgulho. Eu quero ser igual a Jesus. Eu preciso. Sou Senhor, Pai, pelo poder do Espírito. Pode fazer essa obra em minha vida, na vida da tua igreja. Por isso, Senhor, explicamos. O Senhor mesmo nos conduz, nem que seja o motivo da nossa união, desse ajuntamento, de estarmos interessados na vida uns dos outros. Não somente, Senhor, viver uma vida religiosa. Se possamos, Pai, ter o mesmo sentimento de Cristo. Senhor, agora. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que mais uma vez trouxe o teu aviso ao meu coração e ao coração do teu povo, Pai. Nós pedimos, Senhor, nos ajuda a vivermos a sinceridade da comunhão, da qual tem expectativas que tu vive, Senhor. Possamos, Pai, estarmos interessados uns nos outros, na oração, naquilo que irmão está sentindo, precisando. Muitas vezes, obstressando apenas no ombro, para poder conversar, desabafar, dialogar, e nos passamos lá, e não nos interessamos na vida do nosso próximo. Me ajuda, Deus, a sair da minha zona de conforto. E me perdoa, porque estou longe do alvo do Senhor com relação à unidade. E que assim nós precisamos sinceramente estamos aprendendo que o Senhor não segue reclamando-nos do auxílio que precisamos para viver a unidade na igreja, Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por alertar e trazer aos nossos corações a palavra santa, maravilhosa, sublime, que o Senhor mesmo anuncia em nossas vidas. Abençoa, Senhor, teu servo, que o Senhor possa usá-lo constantemente nessa obra maravilhosa, que é a pregação do teu Evangelho, a exortação das nossas vidas ao teu povo, a esse risco, Senhor. Eu te louvo por estar nessa noite, juntamos com outros queridos, compartilhando de um só motivo, de um só Espírito, e que isso possa se perpetuar, possa ser disseminado esse sentimento em nossos corações, esse fruto de um coração arrependido e quer ser servo de Jesus, no mais pura, mais santa comunhão. Muito obrigado, Deus, eu te louvo, eu te dou toda a glória, toda a honra, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão, muitas vezes nos falta, a consolação, os sons, o convencimento com relação ao pecado, todos os ministérios do Espírito Santo estejam sobre a vida do Zelinho, sobre a minha vida, sobre a vida dos crentes que estão reunidos aqui nesta noite e sobre a vida de toda a igreja do Senhor espalhada por esta terra, por sempre. Amém.